Galera, em Boruto e Naruto também, o Rinnegan é um dojutsu extremamente poderoso, o dojutsu mais forte ocular existente. E como é possível despertar esse dojutsu e quais são os seus usuários? E já adianto pra vocês que existem poucos, pra ter uma noção de quão raro é ter o Rinnegan e quão poderoso é esse dojutsu. Então vem comigo hoje conferir, mas antes, se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vão trazer mais conteúdos como esse pra vocês. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera, vamos começar como funciona o Rinnegan e como é possível despertar esse dojutsu. Primeiramente, quem despertou, entre aspas, primeiro esse dojutsu foi a própria Kaguya com seu Rinnegan Sharingan, quando ela comeu o fruto do chakra, acabou despertando. Só que ela teve dois filhos, o Hamura e o Hagoromo. E o Hagoromo, ele meio que despertou os genes dos Uchihas. Vamos colocar assim, entre aspas, porque quem originou os Uchihas foi o próprio Indra, como filho do Hagoromo e tudo mais. Mas vamos aqui, o Hamura era o irmão mais novo do Hagoromo, e o Hagoromo meio que acabou matando ele, despertando o Mangekyo Sharingan e consequentemente despertou o primeiro Rinnegan da obra. Sim, o Hagoromo, o primeiro cara a utilizar de fato o Rinnegan, se não contar, logicamente, a Kaguya. Só que tipo, aqui a gente tá falando do Rikudo Sennin, um dos ninjas mais poderosos, mais lendários da obra de Naruto. Tipo, é top 5 fácil, fácil. Ele é extremamente poderoso, não precisa fazer sinais de mão para fazer jutsu, ele faz naturalmente. E ainda mais com o Rinnegan, ele fica em outro patamar. E quais são as habilidades do Rinnegan? Que são basicamente a manipulação da força, da atração e da repulsão, absorção de chakra e de jutsu. Pode absorver a alma do seu inimigo, invocar várias criaturas igual o Nagato fazia. Tem o Rinne Tensei, que é vida por vida. O usuário do Rinnegan pode trocar sua vida por outras vidas, igual o Nagato fez depois de atacar Konoha. Shubaku Tensei, e se for o Rinnegan do Sasuke tem um Ame no Tejikara, e se for o Rinnegan do Madara tem um Limbo, que são habilidades únicas. E agora que a gente já sabe como começou o Rinnegan com a Kaguya e com o Hagoromo, que são os dois principais usuários de Rinnegan, vamos para aqueles que, entre aspas, não despertaram de forma natural. Como assim? Porque, entre aspas, para despertar o Rinnegan do Hagoromo, tipo, da linhagem do Hagoromo, você simplesmente precisa ser uma reencarnação ou do Ashura ou do Indra. Isso aconteceu com o Madara, quando ele enfrentou lá o Hashirama no Vale do Fim, ele acabou comendo uma parte do braço do Hashirama, depois de um tempo ele acabou transplantando para o seu corpo. Só que tipo, ele não despertou naquele momento o Rinnegan. Passou vários anos e Madara estava à beira da morte, da velhice. Então naquele momento que ele estava na beira da morte, juntando o chakra do Ashura e o chakra do Indra. O chakra do Ashura era do Hashirama, que também era uma reencarnação dele, e do Madara, que era a reencarnação do Indra. Juntando esses dois, quando ele estava prestes a morrer de velhice, ele acabou despertando o Rinnegan. Foi assim que o Madara despertou o Rinnegan. E teve todas as habilidades anteriores que eu falei, só que tinha uma exclusiva dele, que era o Limbo, que era basicamente ele criar uma sombra do Madara em uma outra dimensão. Ele era extremamente roubado e muito poderoso. E essa foi a forma de como o Madara despertou o Rinnegan. Mas teve um detalhe do Madara que despertou o Rinnegan Sharingan igual a Kaguya. Só que a forma que ele fez foi um pouco diferente. Ele basicamente se tornou o Jiraiya das 10 caudas, ficou extremamente poderoso, estava de volta com seus dois Rinnegans originais, que inicialmente ele estava com um que o Zetsu branco entregou para ele, e o outro estava com o óbito, ele acabou recuperando e ficou com dois Rinnegans, depois absorveu a árvore divina e ficou extremamente poderoso. E quando ele tirou aquela máscara, entre aspas, da sua testa, ele meio que despertou seu Rinnegan Sharingan e concluiu seu plano do Tsukuyomi infinito, ficando extremamente poderoso, aumentando o número de sombras que ele tinha do Limbo, de 1 para 5, o cara ficou em outro patamar. Só que teve dois personagens que não despertaram o Rinnegan de forma naturais. O primeiro deles foi o próprio Nagato. Para meio que completar o seu plano de Tsukuyomi infinito, o Madara meio que transportou os seus olhos para o Nagato. Como o Nagato não percebeu, a gente não sabe. Segue o roteiro. Mas o Madara fez isso porque o Nagato era uma das poucas pessoas que conseguiria suportar o Rinnegan, que é um dojutsu extremamente poderoso, precisa de um corpo preparado e ter muito chakra. E como o Nagato era um Uzumaki, que tinha um corpo preparado e também bastante chakra. E foi assim que, entre aspas, o Nagato despertou o Rinnegan. Ele foi transportado pelo Madara, depois de muito treino com o Jiraiya, depois de várias
perdas e também vários traumas, como perdeu seu cachorrinho, perdeu também o seu melhor amigo, o Yahiko, e acabou despertando uma forma feroz o Rinnegan do Madara. Não era dele, então por isso que falei entre aspas, ele despertou, porque não era dele, tá ligado? Mas o Nagato foi um dos caras que mais utilizou os 6 caminhos do Rinnegan. E um outro personagem que, entre aspas, também despertou o Rinnegan foi o próprio Obito, que pegou um dos Rinnegans e transportou para si. Só que diferente do Nagato e do próprio Madara, o Obito não utilizou nenhum dos caminhos do Rinnegan, a absorção de jutsu e tudo mais. Simplesmente só fez aqueles bonecos dos Jinchurikis para cada um deles ter uma visão compartilhada. Mas absorver chakra e outras coisas o Obito não utilizou. Infelizmente a gente não sabe o porquê, então segue o roteiro. E um outro personagem que despertou de forma parecida com o Madara foi o próprio Sasuke Uchiha. O Sasuke foi ferido gravemente pelo próprio Madara, estava prestes a morrer, mas antes disso ele recebeu um pouco do chakra do Hashirama. E o Hashirama, ele é o que? Uma reencarnação do Ashura. E o Sasuke era uma reencarnação do Indra, então já estava juntando o útil ao agradável. Então quando ele estava prestes a morrer, ele foi salvo pelo Kabuto e estava se regenerando. Só que ele acabou se encontrando com um Hagoromo que recebeu partes também do seu chakra. Então ele acabou despertando um Rinnegan diferente do Madara. Ele despertou um Rinnegan com Tomoes extremamente poderoso no seu olho esquerdo. Só que tem um detalhe, esse Rinnegan também tinha uma habilidade exclusiva igual ao Madara. Era um livro? Não, mas simplesmente a habilidade de tempo e espaço, um ninjutsu de tempo e espaço, que era o Ameno Tenjikara. Um ninjutsu que basicamente consegue trocar os lugares do Sasuke com algum objeto ou algum ser vivo e também consegue criar portais entre as dimensões. Um poder extremamente útil. Só que hoje atualmente o Sasuke perdeu esse Rinnegan por causa de roteiro, nerfar o cara, né? Porque a forma que ele perdeu simplesmente para um Moshiki, para uma kunai. Sim, o Sasuke perdeu o seu Sharingan para uma kunai e infelizmente foi muito paia. E agora em Boruto nós temos o Momoshiki, que tem um Rinnegan, a gente não sabe como ele despertou. Ele é um Otsuki, mas quando chegou na Terra ele tinha o seu Rinnegan vermelho, depois ficou amarelo. E a principal habilidade desse Rinnegan é basicamente a absorção de chakra, só que transforma em frutos, que ele acaba devorando esses frutos e adquirindo temporariamente o jutsu que ele absorveu devorando esse fruto. Temos também o Urashiki, que tem o Rinnegan azul, que consegue abrir portais, e também seu Rinnegan vermelho. Depois fica amarelo, mas não muda tanta coisa assim. Só que infelizmente, como o Momoshiki, a gente não sabe como ele despertou esse Rinnegan. A gente sabe que ele é um Otsuki e a maioria deles tem um Rinnegan, tirando o Kinshiki e o Ishiki. Mas você acha que acabou o pessoal de Rinnegan? Agora não um, mas 5 usuários de Rinnegan. Só que tem um detalhe muito interessante, que eles não usam o poder desse Rinnegan. A gente não sabe o porquê, eles não usam nem ferrando. Que são os Shinjus. Quem são os Shinjus? São basicamente seres derivados das 10 caudas modificado graças ao Code. Basicamente as 10 caudas teve criações, 5 personalidades e criou seres humanoides que têm raciocínio próprio diferente das 10 caudas que é irracional. E cada um deles, como Jura, Hidari, Matsuri, Bug e também o Ryu, tem o Rinnegan. Só que nenhum deles, infelizmente, não sabe o porquê, nem mesmo o Jura utiliza o poder do Rinnegan. Como disse aqui, o Rinnegan, o ninjutsu mais poderoso da obra, literalmente de longe, e tem 5 usuários, e nenhum desses 5 usa o poder do Rinnegan. Nem mesmo o Hidari, que é o clone do Sasuke, porque o Sasuke foi devorado pelas garras sujas e assim se torna um novo ser derivado das 10 caudas, utiliza o Rinnegan. O porquê disso a gente não sabe, tá ligado? Segue o roteiro de Boruto, que tem várias coisas desse nível, tá ligado? A gente não sabe o porquê. Eles têm um Rinnegan e não usam nenhum dos 6 caminhos, a gente não sabe, infelizmente. E aí, curtiu essa lista? Quer ver mais listas como essa? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa sua crítica, seu ponto de vista, se você discorda ou não de mim, deixa aqui embaixo, deixa o seu like e é claro, se inscreva aqui na Central do Nerd, pois vão trazer mais conteúdos de Boruto e Naruto como esse pra vocês. E se não quiser perder e nem ficar de fora, é preciso estar inscrito aqui e com as notificações ativadas. Tamo junto, galera, e valeu!